O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Introdução ao estudo da doutrina espírita. Tópico 8º, página 25. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, tal como a doutrina espírita, que nos lança de repente numa ordem de coisas tão novas e tão grandes, não pode ser feito com resultado senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de uma firme e sincera vontade de atingir um resultado. Não poderíamos dar esta qualificação àqueles que julgam, a priori, levianamente e sem ter visto tudo, que não dão aos seus estudos nem a continuidade, nem a regularidade, nem o reconhecimento necessários. Saberíamos menos ainda dá-la a certas pessoas que, para não faltar à sua reputação de pessoas de espíritos, se empenham em procurar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras, ou julgadas tais por pessoas cujo saber, caráter e convicção dão direito ao respeito de quem se vangloria de educado. Portanto, aqueles que não julgam os fatos dignos deles e da sua atenção, que se abstenham. Ninguém sonha violentar suas crenças, mas que queiram, pois, respeitar a dos outros. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Deve-se admirar de não se obter frequentemente nenhuma resposta sensata a questões graves por si mesmas, quando são feitas por acaso e a queima-roupa, no meio de uma multidão de questões extravagantes. Uma questão, aliás, frequentemente é complexa e exige, para ser esclarecida, questões preliminares ou complementares. Quem quer adquirir uma ciência deve fazê-lo por um estudo metódico, começando pelo princípio e seguindo o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Aquele que dirige, por acaso, a um sábio uma questão sobre uma ciência da qual não sabe a primeira palavra, obterá algum proveito? O próprio sábio poderia, com maior boa vontade, dar-lhe uma resposta satisfatória? Essa resposta isolada será forçosamente incompleta e frequentemente, por isso mesmo, ininteligível, ou poderá parecer absurda e contraditória. Ocorre exatamente o mesmo nas relações que estabelecemos com os espíritos. Se quisermos nos instruir em sua escola, devemos fazer com eles um curso. Mas como entre nós, é preciso escolher os professores e trabalhar com assiduidade. Dissemos que os espíritos superiores não vêm senão em reuniões sérias e naqueles onde, sobretudo, reina uma perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. A leviandade e as questões ociosas os afastam, como entre os homens distanciam as pessoas razoáveis. O campo então fica livre à turba de espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de ocasiões para zombar e se divertir das nossas custas, em que se torna, numa tal reunião, uma questão séria. Aí será respondida, mas por quem? É como se no meio de um bando de jovens lançássemos estas questões: o que é a alma? O que é a morte? E outras coisas também recreativas. Se quereis respostas sérias, sede sérios, vós mesmos em toda a acepção da palavra, e colocai-vos em todas as condições necessárias. Só então obtereis grandes coisas. Sede mais laboriosos e perseverantes em vossos estudos. Sem isso, os espíritos superiores vos abandonam, como faz um professor com os alunos negligentes.